Hoje nós vamos falar de relacionamentos. Quando eu falo relacionamento, eu estou falando de tudo. Eu estou falando relacionamento familiar, profissional e social também. Então vamos lá? Não adianta eu pular uma etapa que eu considero muito, que é a autoestima. Então, a mulher que se desconecta dela mesma, da sua essência, que ela deixa o fluir da vida, do movimento dela. Quando ela trava nisso aí, o que acontece? A primeira coisa que ela perde é a sua autoestima. Então, para dar continuidade ao nosso assunto de hoje, eu quero iniciar com esta conversa, falar sobre autoestima. A autoestima, ela é tão importante na vida do ser humano, não só da mulher, como do homem também, mas como nós estamos falando aqui, madura, tá? Então é para quebrar a armadura da mulher, porque nós não temos essa armadura. A única armadura que nós temos em nós é a armadura de Deus, que nos protege, que nos garante segurança. Essa sim, a gente não pode quebrar, a gente tem que usar diariamente. Agora, quando se trata da vida social, quando se trata dos seus relacionamentos social, familiar, ou no trabalho, ou seja qual for, não adianta, porque vamos esconder as nossas feridas, e pior, ferir mais ainda, nosso lado feminino, para que voltamos a ser mais feminina, para que deixamos de ser aquela mulher muito forte, que muitas vezes não é, e demonstra para as pessoas que... E falar de autoestima também fala da nossa fonte criativa, não é verdade? O nosso amor próprio. Quando a gente se conecta ao amor próprio, a gente desenvolve a nossa autoestima e automaticamente a gente começa a fluir a nossa fonte criativa. A mulher que se desconecta do seu feminino, ela tira a possibilidade de se amar. Ela coloca na sua cabeça um ditado que diz: eu preciso fazer para ser amada, eu preciso ter para ser amada. Ela começa a entender que a sua vida, que o seu movimento começa no externo. E o externo é a polaridade, a energia masculina, nós mulheres, a nossa polaridade, o nosso movimento é o interno. Então a gente não precisa ter para ser amada, a gente não precisa fazer para ser amada. A única coisa que nós precisamos é ser. Só isso. Não tem mistério, não tem força, não precisa ter, mas ser. Apenas ser. Porque a mulher é como uma flor. Ela só precisa o novo, a intuição, a criatividade, o empreendedorismo. É muito simples, não precisa complicar as coisas. Tudo é muito simples, não precisa complicar. As outras aulas eu dei assuntos muito assim da ciência, trouxe muitas informações, porque é necessário a gente saber todas as informações para entrar numa consciência de compreensão, e não é do externo, não falo do externo, eu falo de nós, do nosso interior, porque o olhar tem que ser para nós, não é egocentrismo, mas é o despertar de uma consciência, o que eu preciso ser e não o que eu preciso ter, por toda a nossa intenção em nós mesma. Quando começamos a nos maltratar, a exigir demais, quando começamos a cobrar de nós, além da nossa força, começamos a ir para onde? Estão lembrados? Para a luta e a fuga, para começar a usar a energia masculina
o externo. E o que vai acontecer com o nosso corpo? Vamos começar a adoecer o nosso corpo físico. E essa intenção, ela começa amor próprio. Ao invés dela achar que precisa ter ou fazer, ela começa a olhar para ela. E isso aí é mudar a intenção e mudar a conversa interna. Começar a dizer, eu preciso me amar para ser amada. Eu preciso me valorizar para ser valorizada. Eu preciso olhar para mim mesma, encontrar as minhas qualidades e valorizar, acolher as minhas sombras, meu medo, compreender que eu sou um ser frágil, que precisa de cuidado sim, e precisa também de acolhimento. Mas a gente acolhe os outros, quando chega a nossa vez, a gente começa a ignorar. Começa a jogar pedras. Quem primeiro joga pedra na gente é a gente mesmo. Quem primeiro aponta o dedo para nós, somos nós mesmos. Então tem que mudar essa configuração para ser. Então se ame mais, se valorize mais. Comece a cuidar de você como um ser que merece ser amado. Não se maltrate com pensamentos negativos, com fofocas, com noticiários ruins. Não se maltrate, porque tudo que a gente vê, tudo que a gente lê, tudo que a gente escuta, com um som do eletromagnético que vai nos levar ao negativo, vai adoecer as nossas células. Vai nos levar a ser pessoas muito mais frágeis do que nós somos. Acredite ou não, que eu vou falar para você aqui é muito sério e verdadeiro. O nosso corpo, ele é cheio de sensores.